Bem-vindos a mais um Clássicos Nerds, e este que vos fala é Luiz Eduardo, como de costume. E dessa vez nós vamos falar sobre um jogo. Mas que jogo será esse? Na verdade, esse jogo, de certa maneira, é um dos principais de uma franquia que a Capcom fez em seguida de luta. Sim, a Capcom, que é conhecida por diversos tipos de jogos, mas exclusivamente por conta de Street Fighter. Street Fighter, que talvez tenha sido o carro-chefe deles por anos e tudo mais, mas hoje em dia você vê que eles não têm somente o bom e velho Street Fighter para isso. Por que eu fui falar dele? Porque ao mesmo tempo que ele deveria estar muito na mídia, ele não está tanto na mídia. Vou falar sobre Marvel Super Heroes. Aí você pensa, pô cara, mas tem tanta coisa pra você falar, por que você fala sobre Marvel Super Heroes? Bem, como tá se notando ultimamente, os filmes da Marvel estão em uma alta assim, tipo, fenomenal. Os filmes não tem parâmetros no que você pode ou não assistir. Bem, até aí beleza. Você pode ver o Thor fazendo milhares de coisas, o Hulk fazendo milhares de coisas, e eu quero muito, cara, ver o Thanos dando uma piaba no Hulk federal, sabe? Eu quero muito isso, cara, porque, tipo, nos filmes você vê o Hulk e ele não tem parâmetros, não tem quem possa detê-lo, mas aí aparece Thanos, aquela cara, tipo, eu sou foda, você é uma merda, criado na Terra, toma no cu. Mas é exatamente também por isso, porque a personagem do Thanos é o ponto culminante de Marvel Super Heroes, o jogo de luta. Lembrando que também existe uma versão de Marvel Super Heroes que não era de luta, mas pro Super Nintendo, que por sinal não era um jogo todo mal, mas no jogo de luta você vai ver que esse jogo criou parâmetros que são seguidos até hoje. Na verdade, existia primeiro o jogo de luta X-Men Shield of Atom, onde você jogava com personagens dos X-Men, entre eles Ciclope, Wolverine, Sentinela. A Sentinela era uma personagem jogável já nessa época. Que mais? Bem, tem uma porrada de personagens e vocês deveriam jogar esse. Uma coisa legal é que antigamente tinha o Akuma como personagem secreto. Bem, até aí, ótimo. Agora, depois disso, teve Marvel Super Heroes e já era uma época em que apareceu Street Fighter Alpha. Por que eu estou falando isso? Porque com Street Fighter Alpha e o Marvel Super Heroes começaram a surgir também, como que eu posso dizer, jogos em que cruzavam-se personagens. Entre os jogos que você pode ter consciência que foram feitos pela Capcom, lógico, mas depois eu vou falar de mais alguns que surgiram por conta disso. Street Fighter vs X-Men, ou X-Men vs Street Fighter, Street Fighter vs Marvel, Capcom vs Marvel, Capcom vs Marvel 2, Capcom vs Marvel 3, que saiu recentemente, e umas versões de arcade que são um pouco diferentes em diversos fatores dos jogos. E daí também surgiram jogos como Capcom vs SNK, Capcom vs Tatsunoko, que é um dos estúdios de desenho do Japão, que criou personagens como o Speedo Fighter, G-Fighter, igualmente, mais fácil. Deixa eu ver o que mais. Tem também
uns outros super-heróis aí que eu não me lembro, é muita coisa pra minha cabeça pequena. De cima. Então, o que acontece é o seguinte. Bem, e o último que eu achei um dos melhores foi Street Fighter vs Tekken. Gostaria que fizesse até uma segunda versão desse jogo, porque, sincero, eu achei muito bom. Mas voltemos ao assunto em pauta. O que acontece é o seguinte: depois que saiu essa franquia de jogos, muita gente esqueceu de Marvel Super Heroes, mas ele teve uma premissa muito legal que é baseada nas histórias das Gemas do Poder, que cria quase todas as histórias relativas à Guerra Infinita, Desafio Infinito. Sempre tem a ver quase sempre com Thanos e as Gemas do Poder. Bem, eu prefiro falar sobre isso em um vídeo mais aprofundado. Mas o Thanos é um titã louco, garganta doendo, que está atrás das Gemas do Poder. Cada gema tem seu poder em especial que concede mais tudo pro usuário da gema. E aí começa uma guerra entre os personagens da Marvel. O legal é o seguinte: se eu me lembro bem, são 3 ou 4 vilões que você pode escolher, o resto tudo é super-herói. Entre os super-heróis estão Capitão América, é a primeira vez introduzido, Psylocke e Wolverine, que são do jogo anterior, lógico. Aí introduzem o Homem-Aranha, também, que é muito legal. Hulk, maravilhoso você jogar com um cara super poderoso. E alguns outros personagens que eu não me lembro corretamente do lado do mal. Do lado bem, quer dizer, do lado do mal. Capitão América virou maligno. Capitão nazista. Do lado do mal, você tem Shuma Gorath, que é um alienígena, que até hoje eu tento descobrir qual que é a treta desse alienígena bizarro, né? Que ele era só um olho e os tentáculos ao redor. Beleza. Aí tem Blackheart, que é o filho de Mephisto, ou seja, um demônio. Tanto que a maioria dos golpes deles são legais. O efeito deles são tipo, você invoca um bando de imps debaixo da perna do oponente. E o Magneto. Magneto, que também é um vilão fodônico, achei bem bacana. E por último, você enfrenta Victor Von Doom, Doutor Destino, né? Que é subchefe. E o último mesmo é o Thanos, que pega todas as pedras do infinito. Por que eu falei de ele pegar todas as pedras do infinito? Porque esse sistema de jogo eu achei muito legal e bacana pra época, que é o fato que se você bate no oponente de determinada maneira, uma pedra sai do cara. E se você quiser, você pode utilizar essa pedra para utilizar um efeito maior de combate. Você pode fazer várias pessoas, você pode curar com a pedra da vida, segurar com a pedra da vida. Você pode correr em uma maior velocidade se você tiver speed. E isso é ótimo quando você pega um personagem como, por exemplo, o Homem-Aranha, porque você faz a rapa e outras coisas. E antes de eu terminar, uma coisa legal é que os desenhos que aparecem, se eu tiver certo e conhecendo o traço do desenhista razoavelmente, acredito que são do Jim Lee. Jim Lee, que é um dos melhores e maiores desenhistas que já apareceram pela Marvel, apesar de o seu traço ser muito carregado, então é fácil você descobrir, tal desenhista fez isso. E como eu falo sempre sobre jogos antigos, cara, tente jogar os jogos antigos como esse Marvel Super Heroes. É um jogo bacana. Eu não vou dizer nem que é muito difícil, nem que é muito fácil. Eu só vou falar que o jogo realmente é algo que você deve jogar se você está se achando bom assim, porque
os jogos de controle antigamente, o tipo de controle de antigamente é bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Então vai lá, teste suas habilidades e divirta-se. Bata bastante alguém, quebre a cabeça de alguém. Não, isso é para Mortal Kombat. E a gente ainda não vai falar sobre Mortal Kombat. O que me lembra é que eu tenho que encontrar o papelzinho que eu anoto as próximas gravações. Eu não tô achando. Merda. E se preparem, porque ainda tem muito mais coisa para eu falar sobre cultura nerd. Então, quando eu puder, eu vou fazer o easter egg, mas tá demorando para fazer, né? Fazer isso amanhã, qualquer coisa. Bem, eu só espero que seja tudo bem com vocês e até mais. Um abraço e se cuidem. E lembrem-se, como verduras. Como verduras.